quem está aqui participando da aula, vai lá no bate-papo, me manda seu nome completo. Está valendo de chamada, tá? Independente de qual seja a sua sala, me manda aí seu nome completo. Isso já vai valer de chamada. Se vocês tiverem algum outro grupo da turma e alguém tiver manifestando dificuldade para entrar, vocês me avisam. Tá, Fabi? Fulano não está conseguindo entrar por tal motivo. Tá bom? Vai lá no bate-papo e me manda seu nome completo, por gentileza. Até agora só 2 me mandaram. Tem que ter 6 nomes. Nome completo, porque isso vai valer de chamada, turma. Me manda seu nome completo lá no bate-papo, porque isso vale de chamada. Certo? A Thalita com a Rafa me mandem os nomes também, separados, tá? Os nomes, por favor. Viu, Bia? Beleza? Pessoal, eu pedi para que vocês fizessem algumas atividades sobre o conteúdo que a gente viu até agora, né? Página 22 eu pedi para vocês fazerem a primeira página, tá? Então, vai lá, por favor, abrindo sua apostila, página 22. E aí, vocês têm a possibilidade de ativarem o microfone de vocês quando vocês quiserem. Então, se não entendeu alguma coisa, se querem tirar alguma Salve, dúvida Bia. comigo. Beleza? Olá, bom dia. Alô? Ah, agora que vocês acordaram? Foi nada, o Zé deu uma atrasadinha lá na aula dele. Aí... Vocês não tiveram nem intervalo? Não. O Zé, quando a gente tá na aula dele, a gente fica uns 10 minutos depois. Ele em prazo, só vai. O Zé é doido, né? E aí Dormiu acaba no que... ponto. Tô vendo que ele tá desse jeito mesmo. Ó, para os que chegaram agora, vai lá no bate-papo, me manda o nome completo, por favor, que está valendo como chamada, certo? E aí, eu estava dizendo que eu vou desativar o microfone de vocês e vocês têm a possibilidade de ativar quando quiser, tá bom? Eu passei para vocês alguns exercícios, algumas páginas para vocês fazerem, tá? Eu vou fazer a correção e terminar esse capítulo, ok? E aí eu quero fazer um combinado com vocês. Se essa aula acabar e eu não tiver terminado de falar, eu peço para que vocês entrem no mesmo link de novo para eu terminar de falar com vocês sobre esse assunto, tá? Tudo bem? Que eu preciso terminar isso hoje, para encerrar esse capítulo hoje, ok? Mas acho que vai dar tempo. Bom, então na página 22 da apostila 2, eu pedi para vocês fazerem um exercício sobre os países de urbanização e industrialização recente. O que a gente viu nesse cenário, né, na aula passada de conteúdo? Eu expliquei para vocês que países de industrialização mais antiga são aqueles países que se industrializaram na primeira e segunda revolução industrial. A gente pode pensar nos países europeus como um todo, Estados Unidos e Japão. Aí eu mostrei para vocês que existe uma forte relação entre a industrialização e a urbanização e que hoje em dia esses países têm passado por alguns problemas, né? Alguns desafios, certo? Que são diferentes dos países de industrialização recente, que é o que nós vamos tratar hoje, tá? E aí, sobre esse processo de urbanização e industrialização, a gente tem o exercício 1 da página 22, tá? Se houver dúvida, turma, vocês me perguntem, tá? Peçam para que eu repita, tudo bem? Então, número 1. Por que os processos de industrialização e urbanização estão fortemente relacionados? Bom, eu expliquei para vocês que, sim, os dois processos de industrialização e de urbanização estão relacionados, uma coisa tem a ver com a outra. Mas por quê? Como que a gente explica essa relação? Bom, a industrialização, ela acabou provocando, de certa forma, uma modernização do campo, o que lá no campo fez com que surgisse várias pessoas desempregadas. Ao passo que, lá na cidade, a industrialização gerava novos postos de trabalho.
E aí as pessoas acabavam fazendo aquele movimento de se mudar do campo para a cidade em busca desse emprego, né? O famoso êxodo rural. Tudo bem? Certo? Ô, Bia, tá em qual página? Estou à página 22. Tem alguém me Obrigado. mandando mensagem que não está conseguindo entrar, Ana Júlia. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. Às vezes, se a instabilidade da internet estiver alta, pode ser que a pessoa não consiga entrar, tá? Já tivemos um problema disso no 7º ano. A internet da menina estava muito ruim e ela não conseguia entrar. Talvez deve ser o problema dela, tá? Então, vamos continuar. Então, a relação entre urbanização e industrialização é exatamente essa, tá? Que a industrialização provocou lá no campo uma modernização e acabou gerando uma série de desempregos que obrigou várias pessoas a se mudarem para cidades em busca das várias vagas de trabalho que estavam sendo abertas dentro das indústrias. Ok? Certo? Perfeito. Alguma dúvida sobre essa questão? Não? Então, vamos para a página 25, por gentileza. Eu estou me comunicando, eu paro assim porque eu estou me comunicando com a Ana, tá? Bom, vamos lá. A página 25 vai falar sobre alguns problemas recentes que a população europeia tem enfrentado nos últimos anos, no aspecto urbano, né? E quais que seriam as alternativas para conseguir superar esses problemas que as cidades têm enfrentado, tá? Então, página 25, número 1. Quais fatores levaram ao envelhecimento da população europeia? Ou seja, lembra que eu mostrei a pirâmide etária para vocês? Que lá no topo da pirâmide etária, que é ocupado pela população idosa, que eu tenho cada vez mais pessoas, né? Então, o que provocou essa pirâmide etária ter um topo tão largo, ter tanta gente lá no topo da pirâmide etária, né? O que provocou esse envelhecimento da população é basicamente melhoria na condição de vida da população, alto poder aquisitivo, bom e fácil acesso a médicos, a remédios, a boa alimentação, a segurança. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham a sua vida prolongada, tá? E como esse conjunto de fatores foram experimentados pelos europeus há muito tempo, desde o século XVIII, isso tem provocado um crescimento muito grande na qualidade de vida, a população também tem vivido cada vez mais anos, ok? Certo? Então, vocês podem colocar aí 3 ou 4, não precisa colocar muitos não, tá? Então, aqui eu coloquei bom acesso à saúde, a médicos, a remédios, a segurança, a moradia, a qualidade Até o de aumento da tecnologia, né, Bia? O aumento Sim, da claro. tecnologia. Tem uma coisa super interessante, eu estava assistindo o jornal ontem ou anteontem, e mostrou, por exemplo, que algumas pessoas que são mudas, elas têm muita dificuldade de se comunicar com as outras pessoas, porque nem todo mundo fala a língua de sinal, né? Isso ao redor do mundo inteiro. E uma universidade lá na Inglaterra, ela conseguiu produzir uma luva em que ela consegue captar o som da voz das pessoas, seja ela através de um rádio, uma televisão, e transformar o que ela está captando de áudio em línguas de sinais. Olha para você ver que quanto que isso não aumenta a qualidade de vida de uma pessoa. Imagina um mudo, pensa em vocês, não sei se alguém aqui na sala tem contato com alguém que seja mudo, por exemplo. Mas você conseguiria se comunicar com alguém que seja surdo e mudo? Se, por exemplo, você trabalhasse num supermercado, vocês trabalhassem numa loja, numa farmácia, chegasse uma pessoa se comunicando com língua de sinais, você conseguiria se comunicar com ela? Difícil, né? Então, olha o ganho da qualidade de vida que essa pessoa vai ganhar,
vai precisar comprar um remédio, precisa comprar um alimento, ou assim por diante, né? Entre uma infinidade de coisas, né? Então, quanto mais tecnologia a pessoa tem acesso, mais essa tecnologia pode oferecer qualidade de vida a ela, né? Um exemplo que eu posso citar é o conforto que a gente pode ter com o ar-condicionado, com um fogão, com uma geladeira. São coisas que são, hoje em dia, Ô, Bia, essenciais na nossa vida. Pois não. e até, por exemplo, assim, nos hospitais, né? Tipo, tem tecnologia melhor, aí dá pra você fazer tal cirurgia que você não podia se não Com tivesse aquela certeza. tecnologia e tal. Com certeza. Quando a gente observa os países que têm a menor expectativa de vida, são países que têm um sistema de saúde muito deficiente, né? Então, para vocês terem uma ideia, vamos pensar. Todo mundo já teve um caso de virose, não é? E aí, se você vai no médico, você vai no hospital, porque o seu quadro está muito complicado, você vai lá, toma um soro com uma série de medicamentos e rapidinho melhora. Tem hospitais, principalmente nas regiões da África subsaariana, que são regiões muito pobres, que não têm acesso de forma alguma a esses tipos de tratamento, que é um tratamento trivial, um tratamento muito simples, né? Que simplesmente é colocar intravenosa uma solução sorológica, né? É bem gritante aos nossos olhos ver uma coisa dessa acontecendo, tá? Então tem super a ver isso sim, ok? A segunda aí questão da página 25. Por que esse envelhecimento afeta a economia da Europa? Por dois motivos. Porque o envelhecimento da população reduz a PEA, PEA. Lembra disso? População economicamente ativa? Quem que é essa população economicamente ativa? É a força Pessoa que produtiva de um trabalha. local. Isso, as pessoas que trabalham, que fazem a Aí economia quanto funcionar. mais idoso, mais pessoa aposentada tem, menos pessoa trabalhando. Aí quem Isso. trabalha é que paga a aposentadoria. Aí, então, você falou dois problemas. Então, a gente tem uma redução dessa população economicamente ativa e o que o Gabriel acabou de falar, um aumento, né, com a previdência social. Então, gastos com a previdência social. São coisas que qualquer país que passa por um processo de envelhecimento acaba sofrendo. Tá? Então, são esses dois. Redução da população economicamente ativa e problema com a previdência social. Ok? E aí tem a terceira questão da página 25, que pergunta quais seriam as alternativas, né, para que a Europa pudesse evitar esse impacto negativo sobre a PEA, né? Bom, qual que seria a solução para a Europa frente a esse envelhecimento da população? Duas coisas também. A primeira coisa seria eles incentivarem a imigração, não é? Então, se eu não tenho pessoas para ocupar certos postos de trabalho nativos do meu país, eu vou então incentivar que pessoas de outros países venham para cá. Então, primeira coisa, incentivar a imigração, Aquele certo? negócio da gravidez que você falou também, né, Bia? Isso, Incentivar a incentivo à gravidez. natalidade, perfeito. São esses dois fatores que poderiam socorrer, né, a Europa para manter o seu nível de desenvolvimento econômico, ok? Na página 27, que foi a última página que eu comecei a fazerem de exercícios, tem uma reportagem aí, né, da revista Globo Rural, que vai falar sobre as hortas urbanas, num contexto aqui bastante inusitado. E quando a gente fala de horta urbana, você pensa que é um vasinho que você plantou um cheiro verde, um vasinho que alguém plantou um pezinho de tomate, mas vai muito mais que isso, né? A gente está falando aqui, no caso, dessa reportagem do Japão, um país que tem uma extensão territorial muito pequena e muita gente habitando ali. E aí a gente acaba tendo um outro problema, porque essa área do Japão, que é muito pequena, acaba sendo amplamente ocupada nas suas bordas, nas áreas limítrofes do país, nas fronteiras. Por quê? Porque o território do Japão, quase todo o centro dele, é cheio de montanha. Então, vai ser na borda do país que a população vai se concentrar. Então, é ali que elas vão desenvolver suas atividades econômicas, onde as cidades vão se concentrar, e também é onde eu tenho que produzir alimentos. E o Japão não dá conta de produzir todos os alimentos de que precisa. Então, eles são amplamente dependentes do mercado externo. Eles têm que importar quase todos os alimentos que eles consomem. E aí tem crescido no Japão nos últimos anos
essas fazendas urbanas. O que é isso? É dentro do espaço urbano uma grande produção de alimentos, seja no terraço de uma casa, seja no topo de um prédio, seja no interior ou no subsolo de um prédio, como é o caso que explica aqui, exemplificando uma empresa lá no Japão. Tá? Então, aqui fala sobre essas fazendas urbanas como uma alternativa para essa falta de espaço que o Japão acaba sofrendo. Tá? E a questão número 1 da página 27. De acordo com o texto, quais problemas o Japão supera por meio das fazendas urbanas? Então, o Japão, ele supera a falta de espaço para o plantio de alimentos, né? Então, com essa prática aqui, eles vão acabar superando essa falta, vão aproveitar cada espacinho dos espaços urbanos para produzir alimento, tá? Então, qual que é o problema que ele supera? O problema da falta de espaço para a produção de alimentos. Beleza? Número 2. O modelo adotado pela Pazona, empresa citada no texto, não é único. Como tem sido o avanço desse tipo de produção no país? Bom, o texto fala que existem outras 50 empresas que estão produzindo no sistema de fazenda urbana, né? E que esse tipo de produção está em franca expansão dentro do Japão, certo? Então, o que a gente pode dizer? Que, além dessa, mais outras 50 empresas no ramo de fazendas urbanas foram criadas, certo? E o número 3 é uma resposta pessoal, né? Então, o que você acha dessa iniciativa? Que outras soluções poderiam ser postas para o problema da falta de espaço para a produção de alimentos no Japão? Alguém gostaria de falar? O que vocês acham dessas fazendas urbanas? É legal, não é? Alguém já viu algo parecido? Eu acho que é uma boa, porque como eles têm pouco espaço rural lá, por ser um lugar muito pequeno, uma ilha muito pequena, quando você vai, por exemplo, assim, numa cidade, é muito difícil achar arborização, mata, planta e tal. Aí você plantar, como é que fala? Juntar essas duas coisas de urbanização com cultivo é difícil, mas é uma boa ideia. Exatamente, tá? Mas também a gente podia pensar, será que todo mundo lá no Japão tem um consumo consciente? Será que todo mundo consome só aquilo que precisa ou tem muito desperdício, né? A gente poderia pensar que deveria talvez existir uma campanha para evitar esse desperdício, porque a gente sabe que, vamos pensar na nossa casa, daqui a pouco a gente acaba a aula e vai todo mundo almoçar. Olhe, depois que todo mundo almoçar na sua casa, a quantidade de lixo gerado lá na pia do banheiro, na pia da cozinha, na lixeira, né? Tanto de comida que foi descartada lá. Será que isso não daria para fazer mais um prato, mais uma refeição? Agora, quantas casas tem na sua rua, no seu bairro? Será que lá no Japão é muito diferente do que acontece na nossa casa, né? Então, talvez estimular esse consumo consciente também seria uma boa, tá? Turma, então esses exercícios vieram para consolidar na nossa cabeça os problemas que os países que tiveram uma industrialização mais antiga têm e tiveram e têm problemas urbanos até os dias de hoje. Só que esses problemas são diferentes dos problemas urbanos que nós encontramos nos países de industrialização recente. E aí, sobre isso, eu queria compartilhar com vocês alguns slides, eu posso até colocar no SAS Conecta para vocês estudarem depois, se assim quiserem, tá? Então, quando eu falo de urbanização de um país que se industrializou no início do século XIX ou até mesmo do século XVIII, é diferente dos países que se industrializaram mais recentemente. E aí a gente tem que pensar, tá, eu estou falando de país de industrialização recente, mas recente quanto? Quando é que eles começaram a se industrializar? Tá? Esses países começaram a se industrializar na segunda metade do século XX, ou seja, lá por volta dos anos 1950. Esses países começaram a se industrializar graças à chegada de multinacionais nos seus territórios. Então, não foram eles próprios que desenvolveram as suas indústrias. Então, aqueles países de industrialização antiga, eles
próprios desenvolveram as suas indústrias. Agora, países de industrialização recente, eles receberam as indústrias já de outros locais, de outros países, tá? Essas empresas são chamadas de multinacionais. E aí, por que essas multinacionais foram para outros países? Primeiro, eles queriam aumentar, claro, o seu lucro. Como é que eu vou fazer para aumentar o lucro, né? Eu vou buscar uma série de coisas que alguns países conseguiram oferecer. Que coisas eram essas, né? Mão de obra que fosse abundante e barata. Eu quero buscar um local que tenha um mercado consumidor, que possa consumir o produto que eu estou fazendo. Eu vou buscar um local que me ofereça matéria-prima para aquilo que eu preciso para produzir a minha mercadoria. Eu preciso encontrar um local onde o país ofereça incentivo fiscal. O que é incentivo fiscal? Pagar poucos impostos, né? E um local que não vai me exigir muito se eu provocar um crime ambiental ou se eu não acatar de acordo com as normas trabalhistas, né? Então, essas multinacionais vão buscar em alguns países essas características aqui. E, num primeiro momento, houve um grupo inicial de países que tinham essas características que as multinacionais procuravam, né? Quem eram esses países que compunham o grupo inicial? México, Argentina, Brasil e África do Sul. Um tempo depois, lá por volta dos anos 1970, 1980, já no final do século XX, a gente tem um grupo secundário de industrialização, chamados de países aí também subdesenvolvidos industrializados, né? Assim como esse grupo inicial. Índia, Malásia, Tailândia, Indonésia e China. Esses países todos são considerados ainda subdesenvolvidos, porém se industrializaram. Mas se industrializaram graças à chegada das multinacionais. Né? O Brasil hoje é um dos países mais ricos do mundo, mas ele alcançou esse patamar graças à chegada dessas multinacionais. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, na China, aqui, ó, a maior potência industrial do mundo, um dos que mais influenciam a Ásia, o Pacífico, né? Assim por diante. E aí, como está falando de processo de urbanização, como que foi a urbanização desses países de industrialização recente? Bom, quando esses países começaram a se industrializar, diferente da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, que essa industrialização foi devagarzinho, a industrialização ela aconteceu muito rápido. Por que a industrialização foi rápida? Porque chegaram muitas multinacionais no território. Por consequência, essa rápida industrialização também provocou uma rápida urbanização. Por quê? Porque a automação, né, também chegou ao campo, provocando muito desemprego lá no campo, forçando com que as pessoas praticassem o êxodo rural. O que é o êxodo rural mesmo? A saída das pessoas do campo para a cidade. E aí, essa cidade, ela vai crescer de maneira muito rápida. E quando uma cidade cresce muito rápido, eu não consigo planejar como é que eu vou receber essas pessoas aqui. Lá na Europa, quando a gente viu que as cidades estavam crescendo, o que acontecia? As insatisfações que a população enfrentava, tendo uma vida ruim nas cidades, fez com que as cidades se planejassem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só que esse processo foi lento. Enquanto que nos países de urbanização recente, não houve tempo de fazer o planejamento. Isso acabou provocando, por exemplo, moradias subnormais. O que é moradia subnormal? Favela, por exemplo. Gente morando em barraco, embaixo da ponte, gente morando na rua, pega um papelão e dorme lá dentro, né? Contribui para que as pessoas venham para as cidades e não tenham qualificação nenhuma. E aí elas acabam entrando em empregos informais, sem carteira assinada, como, por exemplo, os camelôs, né? Um trabalho informal. Como tem muita gente chegando à cidade, a cidade não tem como estruturar a saúde, a segurança e a educação para atender a todos. Exatamente porque muitas dessas pessoas vão morar em locais que não são adequados para que elas habitem, são nesses locais chamados de moradias subnormais, e elas nem têm um endereço.
Então, por exemplo, como que eu vou instalar um posto de saúde num local que para a prefeitura não existe? Quando a gente vê uma favela, por exemplo, aquele local para a prefeitura não deveria ter construção nenhuma. Então, se aquele local não é legalizado para ser construído, como é que a prefeitura vai colocar uma escola, vai colocar um posto da polícia, vai colocar um posto de saúde? Não tem. Então, a ausência de endereço, junto com esses outros fatores, são frutos dessa ausência de planejamento que as cidades de países com industrialização recente acabam enfrentando, tá? E aí, essa ausência de planejamento serve para mostrar para nós as desigualdades do mundo, né? Acentuam essas desigualdades desses países. Então, essa imagem aqui é uma imagem que até hoje ela cai nos vestibulares. Quando eu fiz o meu primeiro Enem em 2008, eu lembro que caiu essa imagem, tá? Numa questão de geografia. Então, olha só, de um lado a gente tem um prédio bastante estruturado, a gente pode dizer que é luxuoso, cada apartamento aqui com a sua piscina, uma piscina comum, 2 quadras aqui, e um muro separando esse prédio de uma baita favelona, né? Então, olha o quanto que, por exemplo, uma quadra como essa não ocupa uma área, né? Deve ter pelo menos uns 3, 4 barracos aqui que ocupam a área que uma quadra dessa daqui ocupa. Então, será que essa área teve algum tipo de planejamento para ela ser construída aqui? Provavelmente não. Se vocês prestarem atenção, dá para perceber que aqui ó, o asfalto está molhado. O que vocês acham que é isso? Vocês acham que O esse asfalto tá o quê, Bia? molhado? Olha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. O que vocês acham que é isso, o Tipo asfalto um molhado? esgoto a céu aberto? Esgoto a céu aberto. Os locais não têm a mínima condição de tratamento sanitário. Isso é alguém que me mandou, né? E Que o é asfalto nem esgoto. tem asfalto direito, quase, né? Sim, aqui, por exemplo, né? Então, a gente observa que, embora não seja o ideal que acontecesse, isso ainda é uma prática que é muito comum, tá? E aqui a gente traz agora 2 exemplos, o exemplo da China e o exemplo da Índia. Vou começar a falar da China. Bom, aqui a gente tem um mapa da China mostrando as formas de relevo. Na porção central até a porção oeste da China, a gente tem muitas montanhas, inclusive aqui, ó, a Cordilheira do Himalaia. E aí, da porção central até o leste, essa forma de relevo, ela vai acabar reduzindo. E alguns rios vão nascer aqui nessa parte mais alta e descer para essa parte mais baixa de planície da China, né? E a população chinesa, ela ocupou inicialmente as margens do Rio Amarelo, um rio que corre para essa área aqui, ó. Nasce na porção central e vem escoando para a parte mais baixa, tá? E aí, ao longo do tempo, essa população chinesa ela foi ocupando vales de outros rios para utilizar a água do rio para irrigar as plantações de arroz e os vários tipos de hortas que eles cultivam. Então, aqui eles começaram a se destacar, né? Eles tinham já um império bem consolidado, inclusive desde a pré-história se tem registro de pessoas ocupando essa área aqui. Só que, quando a gente está falando de industrialização, foi somente através da morte do Mao Tse-tung, em 1967, e a chegada ao poder, né, o Deng Xiaoping, que ele conseguiu abrir as portas da China, porque a China ela era estritamente socialista, né? E aí, o Deng Xiaoping, ele queria fazer com que a China tivesse uma valorização socioeconômica e houvesse uma modernização do país. Para isso, ele abriu as portas do país para empresas multinacionais e para que as empresas chinesas pudessem tomar empréstimos com bancos internacionais. Isso fez com que, de fato, a China crescesse muito, né? Então, muitas áreas que antes eram estritamente rurais passaram a dar lugar a metrópoles, né? A cidades muito grandes. Só que, quando eu observo o território chinês, eu percebo que a maioria das cidades estão aqui, ó, pertinho do litoral, aonde estão instaladas as ZES, Zonas Econômicas Especiais. O que é isso? São portos que o governo chinês instalou ao longo do litoral para que pudesse receber matéria-prima e exportar a sua mercadoria, tá?
E aí, então, nesse local aqui, ó, o litoral, é onde concentra a maior parte das cidades, em especial próximo às zonas econômicas especiais. Contudo, pessoal, as cidades, elas também têm crescido no sentido oeste. Apesar da cidade terem crescido no sentido oeste, a maior concentração ainda é no leste, por conta de ser uma planície, tá? E aí, como as cidades têm crescido muito, a ONU estima que nos últimos 30 anos o êxodo rural tenha provocado a chegada de mais de 500 milhões de habitantes das pessoas nas cidades, né? Cerca de 16 milhões de pessoas nos últimos anos têm saído do campo e mudado para as cidades. Isso fez com que na China tenha surgido muitas megacidades. O que são megacidades? Cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Se a gente fosse ver o número de habitantes das cidades chinesas, muitas têm mais de 10 milhões de habitantes, tá? E aí, essas cidades crescendo vão influenciar a economia de vários países e não só da China. Por quê? Porque a China precisa de muitas matérias-primas, né? Principalmente ferro, né? E isso vai fazer com que alguns países vendam essas mercadorias para a China. Por exemplo, o Brasil é o principal vendedor de ferro para a China, tá? E quando a China entra em crise, o Brasil também entra, porque grande parte das nossas vendas fica comprometida com a China, tá? E aí a China vive um paradoxo, né? Por quê? Enquanto a gente vê cidades todas modernosas, né? Como é que é o caso de Xangai, isso acaba escondendo um fenômeno, né? Que aqui não é por conta do coronavírus que as pessoas estão usando as máscaras, isso elas já usam aí já há mais de uma década habitualmente por conta de um fenômeno chamado smog. A China, ela usa muito a energia termoelétrica, que vai queimar o carvão mineral para produzir energia elétrica. E a usina termoelétrica é extremamente poluidora, como se estivesse fazendo um churrasco na tua casa. Então, toda aquela fumaça fica pairando aí nos ambientes. E aí, a China, as grandes cidades, elas têm qualidade do ar muito ruim. É como se você ficar 24 horas em uma cidade de Xangai, por exemplo, você, através da sua respiração, o seu pulmão absorve de poluição atmosférica o equivalente se você tivesse fumado 10 cigarros. Então, mesmo que você não é fumante, você estaria fumando mesmo assim. Daí a população habitualmente fazer o uso de máscaras, né? Para evitar a menor inalação dessa fumaça e seus contaminantes. Isso faz com que a população desenvolva uma série de doenças e assim por diante. Ok? Tudo bem? E aí, pessoal, rapidinho falar da Índia, né? A Índia, ela se industrializou também bastante recentemente, a partir de 1950, porque foi em 47 que ela recebeu sua independência, e a população começou a ir muito para as cidades, por conta da chegada de multinacionais. Só que, apesar da Índia também ter tido uma urbanização rápida, do total da população, só 30% da população é urbana, o que não quer dizer que é pouca coisa, né? Mais de 300 milhões de pessoas vivem aqui, tá? Então, existe um intenso êxodo rural. Só para a gente ter uma ideia, na maior favela da Índia, a gente tem aqui mais de 1 milhão de habitantes vivendo nessa área, tá? Então, por que isso acontece? Por conta daqueles problemas sociais e ambientais provocados pela rápida chegada e não planejamento da cidade. E aí a Índia, ela acaba revelando um contraste para nós. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Esse Mukesh Ambani, ele é o cara mais rico da Índia, o quarto mais rico do mundo, que mandou construir essa casinha aqui para ele, ó. Vamos ver algumas curiosidades dessa casa. Nessa casa moram 4 pessoas. Esse cara, a esposa e 2 filhos. Essa casa tem 27 andares. 200 empregados e no período de verão pode chegar a 600 funcionários. Existe uma garagem para 160 carros, existe 225 suítes, existe uma piscina que tem capacidade para receber confortavelmente 50 pessoas, existe um cinema a cada 2 andares, existem 9 elevadores dentro dessa casa. Pessoal, essa é considerada a casa mais cara do mundo, tá? O equivalente a 43 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente, bilhões, tá? Agora pensa, o quanto que a população disso daqui
né, não careceria dos benefícios que esse cara tem nessa casa, né? Então, é só para revelar que em países mais pobres, de industrialização recente, tem uma desigualdade social muito grande. Beleza? Deu tempo de falar tudo. Precisa voltar na próxima, entrar de novo na aula, não. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Pessoal, eu vou passar algumas tarefas para vocês. Eu anotei aqui, mas não sei se vai dar tempo de falar. Páginas 32, 34, 35,